Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fátima Roden. Eu venho aqui hoje falar um pouco sobre o Dia dos Irmãos. Então, nesse dia 5 de setembro, né, nós comemoramos o Dia dos Irmãos. E eu venho aqui não falar somente sobre os irmãos biológicos, sobre os irmãos de sangue, sobre os irmãos de criação, sobre os irmãos que convivem juntos na mesma casa, mas eu venho sim falar também em nome dos irmãos em Cristo, irmãos filhos do mesmo Pai, irmãos amigos que se cuidam, que se amam, que se perdoam, que se ajudam e que se tratam como irmãos. E então eu venho trazer aqui a origem do Dia dos Irmãos. Por que foi criado o Dia dos Irmãos? Então eu acho muito linda essa história, eu acho muito lindo esse despertar da consciência, assim, das pessoas que viram nesse relato, nessa pessoa, assim, o intuito de criar então o Dia dos Irmãos em homenagem a essa pessoa. E então, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os meus irmãos e irmãs, um irmão e 4 irmãs biológicas, e aí tem 2 irmãos então falecidos, e quero deixar aqui o meu abraço a todos. E também os meus irmãos em Cristo, meus irmãos da comunidade, meus irmãos amigos e amigas, e a todos um forte abraço por esse Dia dos Irmãos. E então eu quero trazer aqui para vocês que o Dia dos Irmãos, ele foi originado, né, ele foi criado em homenagem à Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa muito abençoada, foi uma mulher muito santa, uma mulher muito querida, muito amada por todos. E nada mais justo do que uma pessoa assim para ser homenageada então com um dia tão especial, o dia que se comemora o Dia dos Irmãos. Então eu vou trazer um pouco aqui da história da Madre Teresa de Calcutá. Fiz umas anotações aqui, a história dela é muito bonita, mas não tem como memorizar tudo, né, datas e tudo, então eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre a vida da Teresa de Calcutá. E o Dia dos Irmãos, ele foi criado em 2007, quando fazia 10 anos após a morte da Madre Teresa de Calcutá. Ela faleceu em 1997 e em 2007 foi criado o Dia dos Irmãos, em homenagem a ela. Por ela ter sempre trabalhado com pessoas, por ela ter sempre inspirado as pessoas a se amarem, a se doarem, a se perdoarem e a conviverem como verdadeiros irmãos, conviver como verdadeiros irmãos e irmãs. Então ela nasceu em 26 de 8 de 1910. Ela nasceu na Escópia, antiga Iugoslávia, e aos 12 anos ela foi chamada para ser freira, mas ela ainda não se sentia preparada o suficiente para isso. Então ela foi amadurecendo a ideia durante a adolescência dela, e aos 18 anos ela resolveu então assumir e aceitar a missão dela, né, e ser freira. Então ela foi chamada a partir dali de Irmã Mari Teresa. Em 24 de maio de 1937, ela tornou-se então oficialmente Madre Teresa. Em 10 de setembro de 1946, ela recebeu uma mensagem através de uma inspiração divina, algo que ela sentiu, algum intuito que levou ela a ter esse pensamento e processar essa mensagem dentro dela, de que ela deveria de deixar o convento e ajudar as pessoas abandonadas, os pobres, os doentes, as pessoas de rua. E então ela chegou
e colocou isso no convento. Só que não foi muito bem aceito, ela não conseguiu logo a licença, ela não conseguiu o apoio necessário para ela sair do convento e para ela realizar a missão dela fora dali. Então, apenas em 12 de abril de 1948, ela recebeu a permissão, então, do Papa na época, que era o Pio XII, para então começar a sua missão. Então, ela saiu e em 16 de agosto de 1948, aos 38 anos, então, ela saiu do convento e foi trabalhar com os pobres, com as pessoas abandonadas, com as pessoas doentes. E ela sempre dizia assim para essas pessoas, que a paz começa num sorriso. Então, nada mais, né, do que homenagear os irmãos com uma mensagem dessas, né? A paz começa num sorriso. E como é bom você receber um sorriso, e como é bom você dar um sorriso, e como é bom o sorriso ser um sorriso cativante, ser um sorriso simpático, ser um sorriso verdadeiro e acalentar o coração de quem está precisando. Então, ela sempre sorria, ela sempre estava contente, ela sempre fazia o bem sem olhar a quem e sempre distribuindo sorrisos, distribuindo a paz, distribuindo o amor e a doação. E então, em 1948, ela então também formou, com a ajuda do povo, ela formou uma ordem de freiras dela mesma, para ajudar ela então nesse trabalho. Aí em 7 de outubro de 1950, a população vivia então numa extrema pobreza naquela época. Ela estava na Índia naquela época. Em 22 de 8 de 1952, ela abriu então uma casa para pessoas à beira da morte, porque existia muitos moribundos, né? Existia muitas pessoas que estavam morrendo na sarjeta, que estavam morrendo, pobres, que estavam abandonados, que não tinha quem cuidasse deles, e eles estavam imundos, estavam sujos, precisando de cuidados, precisando de um banho, precisando de comida. E ela então fundou essa casa e levou todas essas pessoas para essa casa e para que elas pudessem então morrer com dignidade. Então ela criou essa casa para pessoas moribundas, pessoas doentes à beira da morte. Em 1960 ela criou uma colônia para ajudar portadores da hanseníase, que na época era conhecido como lepra. Então essas pessoas também eram abandonadas até pelos próprios familiares, muitas vezes por não terem condições de cuidar das pessoas, então elas eram abandonadas. Então ela criou essa colônia para ajudar esses portadores. E o lugar se chamava o Lugar da Paz. A casa, né, que ela formou se chamava Lugar da Paz. Em 1955 ela abriu a primeira casa para ajudar crianças órfãos. Então elas eram levadas para lá. As crianças que não eram adotadas, elas eram ensinadas várias profissões, né? Várias habilidades para que elas pudessem então sair dali conhecendo alguma coisa, sabendo alguma coisa e podendo trabalhar em algum lugar quando elas fossem adolescentes, adultas, né? Então muitas das crianças eram realmente adotadas e muitas então ficavam lá até poderem se virar sozinhas. E em fevereiro de 1965 ela obteve então do Papa Paulo VI o direito de abrir uma casa missionária na Venezuela, que foi a primeira casa missionária que ela abriu. E logo após isso, então, várias foram espalhadas pelo mundo. Com a idade avançada, com problemas cardíacos, com problemas pulmonares, ela já estava com bastante insuficiência respiratória e cardíaca, mas mesmo assim ela trabalhava e se dedicava. Nos anos de 1990 na década de 1980 a 1990, ela ajudou muitas pessoas. Ela ajudou pessoas que tinham doenças especiais, ela ajudou portadores de AIDS também, ela formou
de 1980 a 1990, dentro dessa década, desses 10 anos, ela formou várias casas para receber essas pessoas aidéticas, né? E essas pessoas, elas eram abandonadas pela sociedade, elas não eram bem vistas, né? Porque essa doença, as pessoas sabiam que era contagiosa, as pessoas sabiam que não tinha cura, então as pessoas não queriam ficar próximas a essas pessoas, então ela criou essas casas também para as pessoas com a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Então ela acolheu essas pessoas também. Imagina então a alegria, imagina o amor, imagina a bênção que essas pessoas sentiram na sua vida ao serem acolhidas, ao serem rejeitadas pela sociedade, pelos familiares e serem acolhidas numa casa. E essas casas, elas se chamavam Casa do Amor. E então, em 1997, aos 87 anos, dia 5 de setembro, ela faleceu com insuficiência cardíaca, por um problema grave de insuficiência cardíaca. E o corpo dela foi sepultado, então, na casa da mãe das missionárias da Caridade de Calcutá. E entre o legado, então, que ela deixou, entre o povo, né, que ela juntou, o povo que ela criou para seguir a missão dela, ela deixou nada mais, nada menos do que 4.000 irmãs missionárias formadas, então, para continuar a missão dela. E isso tudo distribuído em 610 centros em 123 países. Então veja a grandiosidade da obra de uma mulher ter se colocado ao trabalho de Deus, de reunir essas pessoas que estavam se sentindo desamparadas e que estavam se sentindo deixadas de lado. Então ela foi uma pessoa assim muito abençoada por isso, porque ela deixou o legado dela, ela deixou discípulas, né? Ela deixou várias missionárias a continuar o trabalho dela, que nunca vai ter fim, que vai continuar e continuar e continuar, porque sempre essas outras missionárias vão estar formando novas missionárias e o trabalho continuará. Então, em 1997, né, que foi a morte dela, então, ela se tornou também um dos maiores nomes no catolicismo e ganhou vários prêmios, vários prêmios mesmo. Ela ganhou pelo mundo afora, pela doação dela, pela atitude dela, pela caridade dela, né, pela empatia que ela tinha pelas pessoas e pelo bem comum, amar a todos sem distinção. Ela sabia exatamente o que era o amor incondicional, né, amar apesar de estar com lepra, apesar de estar com AIDS, apesar de ser velha, apesar de estar morrendo, apesar de ser uma criança órfã, apesar de ser uma pessoa doente. Ela amava incondicionalmente e amava aqueles que mais necessitavam de amor e ensinava eles a amar também. E então ela formou essas casas todas e ali todas as pessoas se ajudavam mutuamente também. E ali elas viviam a harmonia, elas viviam o amor e elas viviam como irmãos, porque era a família deles que ela tinha dado para eles a oportunidade deles ter. Então, por isso também essa homenagem para ela pelo dia dos irmãos, pelo mês dos irmãos, né? Então, isso foi algo assim muito uma simbologia muito... Me fugiu a palavra agora, desculpe, me fugiu a palavra agora que eu ia dizer. Mas, enfim, foi algo muito valioso, foi algo muito bom, foi algo muito correto o que foi feito, dada essa homenagem para ela. E em 10 de dezembro de 1979, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz.
E quando ela recebeu esse prêmio, ela sempre aceitava todos os prêmios. Ela não se julgava não merecedora, ela aceitava. Só que ela dizia assim: esse prêmio não é meu, esse prêmio é de Deus, porque eu sou apenas um instrumento que Ele está usando para realizar essa missão. Então o prêmio não é meu, o prêmio é para Deus. E isso cativava muito também as pessoas da época. E quando ela recebeu esse prêmio, eles fizeram a seguinte pergunta para ela: o que nós podemos fazer para promover a paz mundial? E aí ela pensou um pouquinho e respondeu: voltem para seus lares e amem as suas famílias. Foi a resposta da Madre Teresa de Calcutá, em 1979. Então, eu quero deixar aqui esse vídeo como uma homenagem também à Madre Teresa de Calcutá, que eu também venero muito, que eu admiro muito sua força, sua garra, toda a sua luta, toda a sua missão. E deixar então para vocês aqui novamente um forte abraço pelo Dia dos Irmãos. E continuemos a nos querer e amar, perdoar, iluminar-nos como verdadeiros irmãos e irmãs. Gratidão a todos que assistiram meu vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam lá no meu canal para mais vídeos, assistir mais vídeos e muita gratidão mesmo a todos. Fátima Roden, Padma, Ponto de Luz, mentora de estilo de vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.